Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar agora o segundo caso da resolução das equações incompletas do segundo grau. Equação da forma ax² mais c igual a zero. Nesse tipo de equação, nós temos o A, temos o C. O B sempre será igual a zero. Tem uma dica. Quando você tem uma equação desse tipo, o primeiro passo é passar o termo independente para o segundo membro, ok? Então fica x ao quadrado igual o 25, que era negativo, ele fica positivo. Então, o primeiro passo, mudar o termo independente para o segundo membro, ok? O termo independente que era negativo ficou positivo. Agora aqui, quais os números que elevados ao quadrado resultam em 25? Nós temos duas opções. 5 ao quadrado é 25. Menos 5 ao quadrado também é 25. Então, nesse momento, na resolução dessa equação, incompleta fica x é igual a mais ou menos. São dois valores, um positivo e outro negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de 25. O 25 tem raiz quadrada exata e é 5. Então, fica x igual mais e menos 5. Agora, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa solução. Isso mesmo, vamos lá. Solução menos 5 e 5. Você pode colocar a solução dessa maneira ou você pode colocar a solução assim. Mais e menos 5. Lembrando que você tem duas raízes. Essas duas raízes, elas são o quê? Opostas ou simétricas. São números iguais, porém com sinais o quê? Diferentes. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Nós temos o A, que é 3, nós temos o nosso termo independente, o C, que é menos 12. Então, nesse tipo de equação incompleta, onde você tem o B valendo zero, você pega o termo independente e muda de lado. Fica assim: 3x ao quadrado igual o 12, que era negativo, ele vai para o outro membro, fica positivo. 3x ao quadrado é igual a 12. Agora aqui, operação inversa da multiplicação, divisão. Fica x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é exatamente 4. X ao quadrado é igual a 4. Nesse momento, uma raiz positiva, outra raiz negativa. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos como resposta mais e menos 2. Agora, falta colocar o quê? A nossa solução. Então, solução menos 2 e 2. Então, nós já fizemos dois exemplos. Menos 5 e 5 são as raízes dessa equação. Menos 2 e 2 são as raízes da segunda equação. O que isso significa? Se nós substituirmos o x por 5, 5 ao quadrado, 25. Menos 25, 0. É uma igualdade verdadeira. A outra raiz é menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, mais 25. Com menos 25 fica 0. Então, nós temos as raízes, são menos 5 e 5. Aqui as raízes são menos 2
e 2. Agora eu vou apagar a lousa e voltamos com mais 2 exemplos. Então vamos lá, mais 2 exemplos. 5x² menos 10 igual a 0. 5x² permanece no primeiro membro, o menos 10 muda para o segundo membro, ficando 10. Então, aqui nós temos multiplicação por 5. x² é igual a 10, a multiplicação vira divisão. Nós ficamos com 10 dividido por 5. x² é igual a quem? A 2. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Como 2 ele não tem uma raiz quadrada exata, como a raiz quadrada de 2 é irracional, a nossa resposta fica assim, em forma de radical. Nossa solução mais menos raiz quadrada de 2. Agora o nosso quarto exemplo. No nosso quarto exemplo, nós temos x² mais 9 igual a 0. O x² ele fica no primeiro membro. O mais 9 muda para o segundo membro, fica menos 9. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Nós já comentamos isso. Existe algum número que elevado ao quadrado resulte em um número negativo? Não, não existe. Assim, não existe a raiz quadrada de números negativos. Então, quando isso acontece, quando nós temos a raiz quadrada de um número negativo, a equação não tem solução. Então, a solução é o conjunto vazio, ok? Agora nós temos uma observação muito importante sobre a equação do tipo ax² mais c igual a 0. Eu já havia comentado com vocês, mas é muito importante que vocês anotem. Toda equação da forma ax² mais c igual a 0 admite duas raízes reais, opostas ou simétricas. Como eu disse, você vai encontrar duas raízes, uma positiva, a outra negativa. Sempre serão números iguais, com sinais diferentes. Isso acontece quando você tem a equação do tipo ax² mais c igual a 0. Você vai ter duas raízes, terá duas raízes opostas ou simétricas, iguais, porém com sinais diferentes, ok? Agora, como se dá a resolução de equações completas? A resolução de uma equação do segundo grau, a completa e a incompleta também, as duas, podem acontecer pela fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula simples, vocês precisam memorizar, guardar bem, pois ela será muito útil durante todo o nono ano e o ensino médio também. Eu vou apagar a lousa e volto com a fórmula de Bhaskara. Prontinho. Aqui nós temos então a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, o delta é o valor, delta é o discriminante. Então, delta sempre é o b ao quadrado, o b da equação elevado ao quadrado, menos 4 vezes quem? O a, que é o a da equação, aquele coeficiente que acompanha o x², vezes o c, que é o termo independente. Então, delta é sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como você resolve? Primeiro você eleva o b ao quadrado, resolve a potência. Depois, regra de sinal, se você tem, porque aqui é menos, se aqui algum termo é negativo, você tem que fazer a regra de sinal. Eu tenho uma multiplicação de 3 termos, é só multiplicar os 3. Eu vou explicar depois passo a passo no próximo exemplo. Depois de encontrar o delta, você vai encontrar o x, que é menos o b. Sempre você vai trocar o sinal do b.
Se o b é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Mais ou menos a raiz de delta, o delta, que é o valor que você encontrou ali atrás, dividido por quem? Por 2 vezes o a, ok? Então, você encontra o delta, depois encontra o x. Observação, 3 situações muito importantes. Quando o delta é menor que zero, ou seja, você resolveu a equação, encontrou um delta negativo. Se o delta é negativo, quando você vem para essa parte, não existe raiz quadrada de números negativos, certo? Então, a equação não admite raízes reais. A equação não tem solução quando o delta for um número negativo. Então, você encontra o delta é negativo, a equação não tem solução. Nós vamos ver um exemplo que dá um delta negativo. Combinado? Agora, quando o delta é igual a zero, encontrei o delta. O delta é zero. A raiz de zero é zero. O que vai acontecer? A equação ela admite uma única raiz, ou você pode pensar que são duas raízes o quê? Iguais. Quando você faz mais ou menos a raiz quadrada de zero, é zero. O zero ele não vai alterar. Então, sempre que o delta for igual a zero, você vai ter 2 valores para x. E esses 2 valores para o x são sempre iguais. Agora, quando o delta for maior que zero. Quando o delta for positivo, a equação admite 2 raízes. Você vai encontrar 2 valores para o x e eles serão diferentes, um diferente do outro. Então, nós temos 3 situações. Delta negativo, não tem solução. Delta igual a zero, 2 raízes iguais, x' e x duas linhas, que são as raízes, serão iguais. E quando o delta é maior que zero, nós vamos encontrar 2 raízes, né? O x' e o x duas linhas, que serão valores diferentes. Agora nós vamos observar essas situações nos nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo. Vamos lá? Primeiro passo, como você começa? Você tem os 3 termos, tem o A, tem o B, tem o C. Comece assim, encontrando quem é o A, quem é o B, quem é o C. E ela é uma equação completa. Você tem aqui, não tem ninguém acompanhando x ao quadrado. Completa com 1, descobri que o nosso A é igual a 1. Agora, vamos descobrir o valor do B. Aqui, quem acompanha o x é o menos 5. Nós sabemos, então, que o B é menos 5. O que precisamos? Do C. O C, gente, é o termo independente. É aquele que não está ao lado, não está perto de nenhuma incógnita. Então, nosso termo independente, nosso C, é 6. Então, nós encontramos o A, que é 1, o B, que é menos 5, o C, que é 6. O que nós vamos fazer agora? O delta. Quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nós vamos agora substituir o valor do B, do A e do C. O 4 é sempre 4 porque é da fórmula. Então, fica delta igual. Quem é o nosso B? Nosso B é menos 5. Como ele é um número negativo, entre parênteses, fica menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o nosso A? Nosso A é 1. Vezes quem agora? Vezes o C. O C é 6. Agora vamos encontrar o valor do delta. Como eu disse, primeiro nós vamos resolver a potência. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos fica mais. 5 vezes 5, 25. E não se esqueçam, vocês já sabem, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Agora, aqui,
não temos regra de sinal, vamos multiplicar aqui esses três fatores. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Então, nós encontramos o delta. O delta é 25 menos 24. Nosso delta é igual a 1. Agora, como eu não tenho espaço, eu vou apagar e vamos continuar para encontrar o valor do x. Eu vou deixar aqui do ladinho nosso valor do delta. Nosso delta é igual a 1. Como 1 é maior que 0, nós teremos o quê? Duas raízes, o quê? Diferentes. Muito bem. Vamos lá. Como é? Terminei. Você vai deixar sua conta do delta aí no caderno. Agora o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Nós vamos substituir o valor do b, do delta, que nós já calculamos, e do a. Esse sinal de menos é da fórmula. O que nós temos agora? Menos quem? O b. Quem é o nosso b? Menos 5. Mais menos. Quem é o delta? Nós achamos o delta que é 1. 2 vezes o a. Quem é o nosso a? Nosso a é 1. Agora nós temos que resolver com calma. Fica x é igual. Menos com menos, mais o 5, mais ou menos. Agora, qual é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Nós temos, então, dois cálculos. O primeiro cálculo nós vamos chamar de x'. O segundo cálculo, x, duas linhas. Eu tenho mais 5 com mais 1 e mais 5 com menos 1. Tudo dividido por 2. Então, mais 5 mais 1 dividido por 2. E tenho mais 5 menos 1 dividido também por 2. São duas contas, certo? Uma conta com mais 1, a outra conta com menos 1. Agora é só resolver. Mais 5 com mais 1 fica mais 6 ou simplesmente 6. E 6 dividido por 2 é 3. Encontramos a primeira raiz, 3. Agora a segunda raiz. Mais 5 menos 1. Do 5 você tira 1, fica com 4 dividido por 2, que é igual a 2. Nosso delta é igual a 1. Nós encontramos duas raízes diferentes. Um valor de x é 3. O outro valor do x é 2. O que falta agora? A solução. Solução 3 e 2. Você poderia colocar 2 e 3 também, não tem problema. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Vamos começar encontrando o a, o b e o c. Aqui você não tem coeficiente junto com o x ao quadrado, completa com 1. Nosso a é igual a 1. Agora, junto do x, ao lado do x nós temos o b. Quem é o b aqui? O b é igual a 8. Agora nós vamos encontrar o c. O c é o termo independente. O termo independente não tem nenhuma incógnita com ele. É o 16. Encontrei que o c é igual a 16. Depois de encontrar o a, o b e o c, o que nós temos que fazer? Encontrar quem? O delta. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? O nosso b é 8. Então fica delta igual. Vamos substituir o valor do b. Fica 8 ao quadrado
menos 4 da fórmula. Agora nós vamos substituir o A. O A é 1. Quem é o C? O C é 16. Agora vamos encontrar o nosso delta. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Aqui não temos regra de sinal, é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, o delta é igual a 0. Então, eu vou anotar aqui o valor do delta. Nosso delta é igual a 0. O que nós vamos fazer agora? Encontrar o valor do x. Como o delta é igual a 0, nós teremos dois valores de x, o x' e o x duas linhas serão iguais, porque o delta é igual a 0. Vamos lá? Então, o x é igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. X é igual menos o b. Quem é o b? Nosso b é 8. Então, fica menos. O menos você já tem, que é da fórmula. O b, que é 8. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o nosso delta? 0. 2 vezes quem? 2 vezes o a. O a é 1. Agora, nós vamos resolver. X é igual menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0. 2 vezes 1, 2. Agora, nós já saímos para o x' e para o x duas linhas. O x' menos 8 mais 0 dividido por 2. O x duas linhas menos 8 menos 0 dividido por 2. Em um x mais 0, no outro x menos 0. Só que o 0 ele é um elemento neutro. Menos 8 mais 0 continua menos 8. Dividido por 2, menos 4. Agora, o x duas linhas. Menos 8 menos 0 continua menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, você pode pensar que você tem uma única solução, que é o menos 4, ou você tem duas raízes iguais, menos 4 e menos 4. Isso sempre acontece quando o delta é igual a 0. Então, solução menos 4. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã eu volto com mais exemplos, incluindo o delta negativo. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!